Fala aí, eu sou a Aline do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre circuito RC. Já vimos como trabalhar com circuito simples, constituído por resistores e fontes. Agora vamos aprender um novo componente, o capacitor. O capacitor, ele armazena a carga elétrica ao ser ligado a uma fonte de alimentação. Só que ele possui uma característica nova que nenhum dos outros componentes possuía. O seu comportamento varia ao longo do tempo. Vamos entender bem por quê? Bom, o capacitor ele é constituído por duas placas, inicialmente sem carga. Quando a corrente começa a atravessar esse capacitor, a placa superior começa a se preencher com portadores de carga positivo, começa a se carregar positivamente. Aqui embaixo vai ter o carregamento de cargas de portadores negativos e vai ser gerado um campo elétrico entre essas placas. Bom, onde tem campo elétrico, tem diferença de tensão. Eu tenho, portanto, que a diferença de tensão entre as placas de um capacitor é dado pela carga dividido pela capacitância entre eles. Vamos ver agora como o capacitor se comporta num circuito. Temos aqui um circuito, contendo uma fonte, um resistor e um capacitor. Lembra lá da regra das malhas? Vamos ver como que esses capacitores eles se comportam dentro da regra das malhas. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma malha sentido horário e ela está passando pelo meu capacitor no mesmo sentido que a corrente está passando por ele. Nesse caso, eu tenho que a minha diferença de potencial vai ser dada por menos a carga sobre a capacitância. Bom, no segundo caso, eu tenho a minha malha em sentido anti-horário e ela está passando pelo capacitor no sentido oposto ao sentido da corrente. Nesse caso, eu tenho que a diferença de potencial é dado pela carga dividido pela capacitância. Mas como que ocorre o carregamento desse capacitor? Será que é imediato? Será que é linear? Vamos descobrir. Bom, aqui eu tenho meu capacitor, meu circuito simples, fonte, resistor e capacitor. Vamos fazer a análise, então, deles. Eu tenho a minha malha passando pela minha fonte, menor com maior potencial. Minha diferença de tensão vai ser igual à força eletromotriz. Ao passar pelo meu resistor, malha no mesmo sentido da corrente, eu vou ter que menos I vezes R. Ao minha malha passar pelo capacitor, como ela está passando no mesmo sentido que a corrente, eu vou ter, então, que o valor da minha diferença de potencial vai ser menos a carga sobre a capacitância. Cheguei ao mesmo ponto pela regra das malhas, eu tenho, então, que a minha diferença de potencial é igual a zero. Temos que a corrente ela é igual à diferença, a derivada temporal da minha carga. Então, eu vou substituir aqui a corrente por menos dt da carga vezes R menos Q sobre C. Tudo isso igual a zero. Legal, só que em vez de calcular essa equação diferencial, eu vou dar para vocês já o resultado, o valor, que é o valor da carga de carregamento de um capacitor é dado pela capacitância vezes a força eletromotriz, multiplicado por 1 menos a exponencial de menos T sobre RC. Essa exponencial ela tem um fator muito importante, que é esse RC aqui. Esse fator, ele aparece sempre que você trabalha com capacitor e ele é denominado de constante capacitiva. Em muitos exercícios, eles vão pedir para você calcular o valor dessa constante capacitiva. É fácil. Constante capacitiva, representada por essa letra tal, é igual ao valor da resistência vezes o valor do capacitor. Vamos ver agora como que o capacitor, como que ocorre o carregamento desse capacitor. Temos aqui a equação que a gente obteve anteriormente. E o que acontece? Quando eu tenho t igual a zero, esse termo da exponencial aqui fica e elevado a zero. E elevado a zero é igual a 1. 1 menos 1 igual a zero. A minha carga vai ser igual a zero. Quando eu tenho t igual a infinito, a minha equação fica assim. E elevado a menos infinito é igual a zero. Então, o valor da minha carga vai ser dado sobre Q é igual a capacitância vezes a força eletromotriz. Esse é o maior valor de carga que meu capacitor suporta.
O que representa esses valores? No momento exato que a minha corrente começa a passar em T igual a zero, a minha carga, e meu capacitor ele não estava carregado, então a minha carga é igual a zero. Depois de muito tempo que a minha corrente já está passando, o meu capacitor já se carregou. Então eu tenho que a minha carga vai ser igual ao valor máximo que ele suporta. Vamos agora ver como que se comporta a corrente no capacitor? Corrente, diferencial de carga sobre o tempo. Como vimos a equação da carga anteriormente, que é essa daqui, é só derivar temporalmente essa equação. Então, eu obtenho que o valor da corrente vai ser igual a força eletromotriz sobre o resistor, multiplicado pela exponencial de menos T sobre RC. Vamos analisar agora como que essa corrente se comporta ao longo do tempo? Tenho aqui a minha equação da corrente. Bom, em T igual a zero, essa exponencial vai ser igual a E elevado a zero. E elevado a zero é igual a 1. Então, o valor da minha corrente vai ser igual a força eletromotriz dividido pelo meu resistor. Em T igual a infinito, eu tenho que essa exponencial vai para menos infinito. E elevado a menos infinito é igual a zero. O valor da minha corrente é igual a zero. O que isso significa? Que no momento exato que meu capacitor começa a ser carregado em T igual a zero, a passagem da minha corrente é livre, ela passa sem problemas. Em T igual a infinito, o meu capacitor já está carregado, então ele simplesmente corta o circuito. Por aquele fio, por aquele local que tem o capacitor, não vai passar corrente nenhuma, é como se o capacitor fosse um fio cortado. Bom, agora vamos analisar como vai ser o descarregamento desse capacitor. Bom, para o descarregamento a gente tem que retirar a fonte. Vamos tirar a fonte do nosso circuito, eu vou manter o sentido da corrente. E vou continuar aqui com o meu circuitinho. Vamos fazer a análise de malhas dele. Passando a malha pelo resistor, eu tenho menos R, I. Ao passar agora a malha pelo capacitor no mesmo sentido da corrente, eu tenho menos Q sobre C, cheguei ao mesmo tempo, tudo isso é igual a zero. Vou novamente substituir a corrente por dQ dt. Novamente tem uma equação diferencial que eu não vou resolver, mas vou dar a respostinha aqui para vocês, ó. A carga de descarregamento de um capacitor é dada pela carga inicial vezes a exponencial de menos T sobre RC. Vamos ver como que ele se comporta ao longo do tempo? Em T igual a zero, a exponencial é E elevado a zero, que é igual a 1. Eu tenho então que a minha carga é igual à carga inicial. Em T igual a infinito, eu tenho que a exponencial vai para menos infinito, que é igual a zero. Então, a minha carga vai ser igual a zero. Bom, analisando esses resultados, em T igual a zero, o meu capacitor ele vai começar a descarregar. Então, ele ainda está com a minha carga total, que é igual a Q0. Em T igual a infinito, muito tempo depois que esse capacitor já começou a descarregar, ele está totalmente descarregado. Por isso que a minha carga é igual a zero. Agora, vamos olhar a corrente de descarregamento. Bem, corrente é igual a derivada de dQ sobre dt. Se eu derivar essa equação aqui, eu obtenho, então, que a corrente de descarregamento vai ser igual a menos Q0 sobre RC, exponencial de menos T sobre RC. Fazendo análise dimensional, em T igual a zero, eu tenho que essa exponencial é E elevado a zero, vai dar que a corrente é menos Q0 sobre RC, e em T igual a infinito, eu tenho que essa exponencial é igual a menos infinito, E elevado a menos infinito é igual a zero, então o valor da minha corrente vai ser igual a zero. Isso aí, gente. Espero que tenha te ajudado.